um cheeseburger para ajudar a acalmá-lo. Ele começou a implorar, dizendo que tinha sido despejado e precisava de um lugar para ficar. E como era a casa dela, eu não tinha voz, e ela concordou em abrigá-lo. Ele foi extremamente desrespeitoso com ela durante esse tempo. Exigia que ela cozinhasse para ele, lavasse sua roupa e comprasse mantimentos. Bem, numa noite fatídica, ele exigiu que eu lavasse os pratos dele. Eu disse para ele se mandar e virei para descer a escada e sair do apartamento. Eu estava alguns degraus abaixo, quando a porta atrás de mim se abriu com força. Ele correu até mim e me empurrou para baixo. Caí de costas e bati a cabeça no concreto. Ele então pulou em cima de mim e eu lutei de volta. Cerrei os dentes e fiquei por cima dele. Então comecei a socá-lo. Honestamente não me importava se o matasse. Alguém tinha que morrer e não seria eu. Mas então minha namorada salvou a vida dele. Ela ouviu os gritos que estavam acontecendo lá embaixo na escada e veio correndo e me encontrou em cima dele, socando-o repetidamente. Ela gritou para eu descer e eu desci. Assim que fiz isso, a boca dele começou a falar. Irmã, ele ameaçou me matar e me atacou e me jogou escada abaixo porque eu pedi que ele devolvesse o PS3. Eu honestamente pensei por um momento que ela poderia acreditar nele, mas felizmente ela sabia que eram mentiras. A câmera de segurança do vizinho lá fora confirmou isso. Naquela manhã levei ela para o trabalho, levei a filha dela de 3 anos para a creche. Uma coisa que preciso mencionar é que minha namorada tinha uma filha de 3 anos, cujo pai não estava presente, e ela era a garotinha mais doce e adorável de todas. Enfim, depois que a levei para a escola, fui trabalhar, tive que explicar ao meu chefe por que eu tinha os nós dos dedos ensanguentados e por que eu estava segurando uma bolsa de gelo na parte de trás da minha cabeça. Eles ofereceram chamar a polícia para que eu pudesse prestar queixa. Eu disse que não. Meu chefe quase me ordenou que chamasse a polícia ou ele me colocaria em licença médica. Ao que respondi que preferiria estar de licença médica do que perder minha namorada por chamar a polícia contra o irmão dela. Ficou claro para mim, em termos inequívocos, que eu sou um tipo particularmente estúpido de idiota e que isso voltaria para me morder no traseiro algum dia. Bem, ele estava certo. Basicamente, o irmão deu a ela um ultimato. Ou eu saía e ela terminava comigo, ou ele saía e desaparecia da vida dela e da filha dela. O que, para ser justo com minha ex, aquele perdedor era a única figura masculina constante na vida da filha dela desde que ela nasceu. Então isso teria sido devastador para a pequena, e ela queria poupar a filha desse tipo de dor, e isso significava que eu seria dispensado. Honestamente, eu preferiria ter levado um machado de verdade no coração, porque o que eu realmente senti foi muito pior. É uma coisa se despedir da mulher que você ama, mas ter que se despedir também de uma garotinha chorando que você queria tanto em seu coração adotar e tornar sua. Eu não quero conhecer o homem que consegue segurar as lágrimas disso. Esse homem me assusta. Voltei para o meu apartamento, montei uma pequena caixa com os brinquedos e lembranças e itens de roupa que elas tinham deixado para trás e esperei o momento certo para levar até o trabalho dela. Eu estava um homem quebrado, mas aquele pequeno canalha queria me chutar enquanto eu estava no chão. Ele mencionou há um tempo que tinha amigos que me dariam uma surra se tivessem a chance, e eu sempre achei que ele estava blefando. Bem, ele não estava blefando. Ele realmente tinha alguns amigos com antecedentes criminais e más intenções, e nos meses que se seguiram ao nosso término ele os colocou para trabalhar. E descobri que meu carro tinha sido levantado, as rodas retiradas, e eles tinham pichado coisas no meu carro depois de quebrar minhas janelas. O que meu seguro não cobriu me custou 2.500 euros em reparos. A polícia foi chamada, um relatório foi feito, as imagens de vigilância eram inúteis, rostos cobertos, eles usavam luvas, então sem impressões digitais. E não é como se fossem chamar a perícia para coletar folículos capilares no deck por vandalismo de carro. 2 semanas depois, uma tentativa de ataque incendiário na minha porta da frente. Alguém usando uma máscara e um moletom com capuz, acendeu um coquetel molotov e jogou na minha esteira de boas-vindas na porta da frente. E se não fosse pelo sistema de sprinklers do apartamento realmente funcionar, meu apartamento teria queimado comigo dentro, porque eu não ia pular da varanda do 3º andar. Esse foi um crime mais sério. A polícia estava muito interessada em resolvê-lo, mas novamente sem impressões digitais utilizáveis, rosto coberto para a câmera, etc. Então ficou quieto por um mês. Minha ex me procurou quando soube do incêndio, e eu disse a ela que sabia que era o irmão dela, mas não tinha provas. Ela disse que falaria com ele, e coincidentemente nada aconteceu de novo por um tempo, até que, suponho, a polícia veio para falar com ele, porque obviamente eu dei o nome dele como pessoa de interesse. No mês e alguns dias desde nossa briga, ela basicamente o forçou a encontrar algum tipo de trabalho, ou ela o expulsaria. Então ele conseguiu um trabalho de meio período numa oficina de carros na cidade, que tinha a reputação de ser aquela que você não vai, mas que é boa para recomendar a alguém que você odeia. Eles cortavam custos em tudo que podiam, então era o trabalho perfeito para o rato, pelo menos até a polícia vir perguntar sobre aquele incêndio um dia. Os donos não gostavam de ter a polícia perguntando sobre seus funcionários, então, como ele estava lá há apenas 1 ou 2 semanas, foi demitido. Ele gostou muito disso. Então, uma noite eu estava voltando do trabalho para casa, parei na academia no caminho, suei bastante e peguei algo para comer no mercado, estacionei no meu lugar com meu carro alugado da Enterprise, meu carro ainda estava na oficina, e entrei rapidamente no meu apartamento. Embora eu tivesse mais de 21 anos e possuísse armas legalmente e tivesse uma licença para porte oculto, nos dias em que eu estava na base eu não carregava minha pistola. É incrivelmente raro que alguém cuja descrição de trabalho explícita não inclua carregar uma pistola o tempo todo tenha permissão para carregar uma arma na base, já que eu não ia deixar uma pistola no meu carro e não havia lugar
lugares seguros para armazenar uma arma enquanto eu estava trabalhando, simplesmente optei por não levar minha arma comigo. Também é por isso que eu não tinha uma pistola comigo na manhã em que o irmão me atacou. Eu estava desarmado, morava no terceiro andar, havia um quarto andar acima de mim e escadas que levavam até lá. Ouvi passos descendo a escada rapidamente e me virei para ver 4 caras com capuzes, máscaras e luvas vindo na minha direção. Minha porta estava aberta, então deixei minhas compras caírem e tentei bater a porta atrás de mim. Eles conseguiram colocar um pé e se enfiaram no meu apartamento. O que aconteceu a seguir se passou num período de cerca de 14 segundos. O vizinho do outro lado, depois do incêndio, instalou uma câmera de segurança do lado de fora da porta dele também. Então sabemos os carimbos de tempo exatos até o segundo. Eu mantinha uma pistola carregada guardada num armário perto da minha porta da frente. Irresponsável, eu sei, mas eu era mais jovem e mais ingênuo do que sou agora. Na briga com o primeiro cara que passou pela porta, consegui colocar minha mão no armário, encontrar a arma e me empurrar para trás e para longe para nos dar alguns metros de espaço. Lembro-me muito vividamente de ver todos os 4 homens na minha porta e corredor. O primeiro cara que eu tinha acabado de empurrar foi impedido de cair para trás e estava começando a vir na minha direção pela segunda vez. Levantei minha pistola, era uma SIG P226 carregada com 40 Smith e Wesson, e assim que ouvi um deles gritar arma, comecei a alinhar os tiros e puxar o gatilho. Não houve tiros nos membros, nem tiros para assustá-los. Não tentei acertá-los de raspão, corpo, cabeça. Como eu tinha sido treinado, como eu tinha aprendido, o primeiro cara caiu. O segundo cara pegou 2 dos tiros que atravessaram o primeiro cara antes que eu o acertasse na testa. O terceiro cara parou no meio do caminho antes de levar 4 no centro do corpo, e o quarto cara estava na metade do caminho para fora da porta antes que eu esvaziasse o resto do meu carregador nele, através do amigo número 3, e qualquer coisa que eu pudesse ver e mirar. Bem, infelizmente o canalha sobreviveu, mas isso significava que eu não poderia ser acusado da forma mais séria possível por isso. Os primeiros 3 receptores das minhas pílulas de dormir de alta velocidade não sobreviveram. As vísceras do primeiro cara estavam por toda parte, as do segundo cara estavam por toda a minha parede. Todos foram declarados mortos no local. O quarto cara era o irmão da minha ex. Das 3 balas que o acertaram, uma raspou seu traseiro, a outra se alojou completamente na nádega direita dele, e a terceira o acertou diretamente na medula espinhal, bem na região dos rins, estilhaçando sua coluna e destruindo completamente sua lucrativa carreira em breakdance competitivo e ciclismo. Ele ficou paralisado da cintura para baixo, teve que ter um catéter permanente para coletar sua urina e uma fralda para o que agora era o subproduto mais útil que ele era capaz de produzir. Ele nunca mais andaria, nunca mais dormiria com ninguém, e quando estivesse saudável o suficiente para receber alta do hospital, foi preso na prisão. Recebeu 3 acusações, já que ele foi responsabilizado pela morte dos 3 amigos dele, também foi acusado de conspiração para cometer assassinato, agressão, e até pegou as acusações de perigo imprudente por eu ter disparado minha arma de fogo num complexo de apartamentos com outro apartamento do outro lado do corredor aberto para o qual eu estava atirando. Ele nunca mais respiraria ar livre. Eu gostaria de dizer que isso acabou com um felizes para sempre, que ela me aceitou de volta, que nos casamos e eu adotei a pequena dela e tivemos alguns filhos nossos, mas ela não fez isso. Dentro de 24 horas ela declarou que estava com medo de mim, que não queria que eu chegasse perto dela ou da criança dela, que chamaria a polícia se me visse perto da casa dela ou do local de trabalho dela, o que foi horrível. Eu gostava do Target onde ela trabalhava. Ela me xingou de todos os nomes possíveis. Ela me acusou de ter colocado a polícia contra ele para provocar uma reação só para que eu pudesse atirar nele. Ela ignorou o incêndio criminoso, o vandalismo, as várias ameaças que ele tinha feito contra mim nos meses anteriores em que estávamos juntos. Nunca mais a vi. Ela me bloqueou em tudo. A família dela me bloqueou. Ela mudou o número dela, foi transferida para outro Target, e depois de alguns meses se mudou para um apartamento diferente em outra parte da cidade. Já se passaram 8 anos e eu ainda não tive notícias dela. Sei que ela está viva. Amigos de amigos me informaram que ela se casou em 2020, teve um segundo filho e está feliz. Então mais poder para ela. Nunca consegui meu final feliz. Minha cerca branca. Acredite ou não, matar 3 caras, mesmo para uma pessoa treinada para a guerra e condicionada para a possibilidade de que um dia ela poderia ter que fazer isso, mexe com sua cabeça, especialmente quando você considera que aconteceu na sua casa e não em Bagdade. Há uma enorme desconexão mental e emocional e diferença entre matar alguém pelo trabalho e matar alguém porque sua vida estava em perigo. Eu tive TPT, não conseguia tocar em nenhuma das minhas armas uma vez que as recuperei por um ano inteiro sem ter ataques de pânico. A Marinha foi ótima com tudo isso. Eles ajudaram na investigação, incluindo aquele CEO que me chamou de o maior idiota, dando sua declaração sobre a manhã em que fui atacado. Me ofereceram a chance de morar na base com uma equipe de proteção até as coisas se acalmarem. Eu recusei. 8 anos desde então, me aposentei, agora estou trabalhando no setor privado, tenho minha própria empresa, ganhando um bom dinheiro fazendo segurança cibernética e consultoria de segurança no local. Ocasionalmente saio para navegar. Meu parceiro de 3 anos é a pessoa mais amorosa e solidária com quem já estive. Sei que eles me apoiam. Não importa quem tente me matar. Estamos falando sobre ter filhos antes de ficarmos muito velhos. A vida está boa, mas sabe o que realmente aqueceu meu coração outro dia? Um alerta do Google que configurei há 8 anos foi ativado. Era o primeiro e último nome do irmão seguido da palavra obituário. Descobriu-se que alguém na prisão se cansou
cansou do garoto branco irritante na cadeira de rodas falando tanta besteira e se exibindo para as pessoas, acreditando que ninguém bateria em alguém numa cadeira de rodas, eles usaram a cadeira de rodas dele para matá-lo e usaram os sapatos deles para terminá-lo com alguns bons pisões. Claro que não diz isso no obituário, diz que ele era um garoto brilhante e adorável quando jovem, que caiu em tempos difíceis na sua juventude adulta e acabou na prisão. A verdadeira surpresa é que aparentemente ele deixou uma filha que nenhum de nós sabia que ele tinha na época, então que pena para ela, mas duvido que ela tenha tido a chance de conhecê-lo de qualquer forma. Honestamente, isso é o melhor.